Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa com mais um Contraponto. Muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje estamos recebendo o ambientalista e professor Roland Mello e também o advogado criminalista doutor Luiz Carlos Azenha, né? Do Luiz Carlos Azenha, doutor Luiz Carlos Azenha para alguns, né? E para os amigos, né, Roland? Doutor Azenha. Roland, muito obrigado pelo seu carinho e sua participação conosco hoje aqui no Contraponto, hein? Tá. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí para o Azenha e a todos os telespectadores aí. Azenha, muito obrigado aí também a você pela você abrir mão aí da sua agenda para participar aqui com a nossa equipe do Contraponto. Demerval, realmente a agenda está lotada, mas quando você pede, você sabe que quem tem juízo obedece. Um abraço também ao meu amigo Roland. Um abraço também, né, carinhoso, a toda a nossa equipe do Contraponto, que faz atrás das câmeras, né, atrás das lentes, o nosso programa de fato aí acontecer. Roland, você e a Zenha, eu quero que vocês conversem com os nossos telespectadores, opinem, debatam, né, que vocês possam dialogar, que possam colocar para fora a tensão que estamos vivendo aí desde 2000, né, com a chegada da popular pandemia. Até porque tudo agora é a pandemia isso, a pandemia aquilo, e agora saiu a pandemia Covid, que entrou a Omicron, enfim. Eu quero falar, na realidade, eu sei que vocês não são economistas, né? O doutor Carlos Azenha é advogado, o Roland é professor e ambientalista, mas mesmo vocês não sendo economistas, vocês, né, atuam dia a dia aí em prol da nossa população. O Brasil terminou o ano de 2021, né, com cerca de quase 19 mil agências bancárias lacradas, fechadas, isso mesmo. São cerca de 2.500, mais ou menos, do que o registrado no início da pandemia. Segundo dados aí do Banco Central, o motivo, né, a popular Covid-19, que impulsionou, né, os pagamentos e o atendimento bancário por meios digitais. Segundo o próprio Banco Central, a rede de agências bancárias está diminuindo no Brasil desde 2017, mas 2021 foi o caos total, né? Os fechamentos aceleraram, foram mais de 1.400 agências de março a dezembro de 2020 e mais de 1.100 no período de 2021. E aí eu pergunto aos senhores, são muitos e muitos desempregos. Azenha, você acha que mesmo com toda essa pandemia, né, agora a fase aí da Omicron, isso é motivo para a nossa economia, né, o nosso gestor Paulo Guedes levar a coisa a banho-maria? Demerval, primeiro, dá um saudoso... Bom, nós estamos ao vivo, é isso? É ao vivo? Estamos ao vivo aqui no Contraponto. Isso aí. Sim. Então eu quero dar um abraço aí a todos os telespectadores da Teresópolis TV, é uma TV inovadora que está crescendo a cada dia. Dizer que vem por aí o Rio Liberto. Opa, calma aí que minha câmera já ia despencar aqui. Vem por aí o Rio Liberto, a temporada 2022, né? Então, quero deixar um abraço a todos os telespectadores, deixar um abraço a você, ao Roland, a minha querida Eliane Cunha, a sua esposa, todos os técnicos aí da TV. Demerval, nós estamos vivendo, com esse advento desse vírus, uma crise mundial. Na verdade, o Bolsonaro está sendo acusado numa CPI, que, diga-se de passagem, essa CPI também tem muita gente lá querendo aparecer. A verdade é essa. Eu não acredito que o Bolsonaro seja realmente ladrão. Isso eu não acredito. Acredito até na boa vontade dele. Mas a questão é que nós não podemos omitir, Demerval, que o governo dele está cometendo alguns equívocos, né? O fato de eu simpatizar com o Bolsonaro ou dele ter algumas coisas boas não vai me tirar o meu direito de criticar o governo quanto cidadão. Eu não posso ser radical, eu não posso ser Bolsonaro cegamente, e não sou.
Então, o Paulo Guedes também está cometendo alguns erros, né? Nós estamos vendo aí que, por exemplo, supermercados estão fechando, empresas estão deixando o país, né? E isso é culpa do Bolsonaro? Não, em parte sim, mas também é culpa das pessoas que ele eventualmente elegendo, que ele elegeu e que está tocando o nosso país, e a gente não está vendo o resultado. O Paulo Guedes, a impressão que se tinha é que ele era um super economista, que ia dar jeito na nossa economia, e ele se deparou com esse vírus, né? Que quando fala vírus chinês, eu não gosto de falar vírus chinês, eu falo que é um vírus que veio da China. Quem conhece história sabe que a gripe espanhola também foi acusada de nascer numa base americana. É isso mesmo. A gripe espanhola foi acusada de nascer numa base americana, então seria o vírus americano. Enfim, o vírus é chinês porque realmente a China até admitiu que isso aconteceu lá. Mas o Paulo Guedes, então, voltando para a parte da economia, se deparou com esse tipo de situação, tá? Mas alguns equívocos vêm sendo cometendo, como, por exemplo, você hoje pega um pequeno empreendedor, um microempresário, é uma burocracia ainda muito grande para você, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, que é o governo que toca, o governo que escolhe seu presidente, para que ele possa fazer um crédito. Ô, Demerval, a coisa mais absurda que tem é o atendimento numa Caixa Econômica Federal. O Bolsonaro poderia, o governo federal poderia mudar isso para que a população ao menos tivesse um bom atendimento. E não tem. É muito fácil aqueles que detêm o poder, aqueles que estão com um mega salário, como essa lista aí que foi divulgada, que tinha no cabeça ali do Poder Judiciário ganhando 400 mil. Demerval, Roland, onde o telespectador da Teresópolis TV, onde você já viu isso, Demerval? Num país que um professor ganha 1.000 e pouco quando recebe, quando não toma calote, Roland. E nós termos um magistrado, um procurador da República ganhando 400 mil. Isso é um assinte, isso é um disparate, isso é uma vergonha para uma nação que quer um Brasil sério, e o Bolsonaro deveria interferir nisso. Porque qual é o receio, o medo dele do Poder Judiciário? Eu não vejo, salvo o melhor juízo, pronunciamento dele a esse respeito. Ele dizer que o Poder Judiciário está com super salários. Seria por causa do Flávio? Seria por causa dos inquéritos que estão rolando contra a família Bolsonaro? Eu não sei. Eu sei que eu, se fosse presidente da República, certamente não serei, e vou te falar, Demerval, nem tenho esse tipo de pretensão na minha cabeça, mas certamente eu agiria, tomaria uma atitude. É isso, Demerval, em simples palavras. Roland, o Azenha falava sobre a questão dos professores, né? E aí o que acontece? O Azenha, para se tornar o advogado que hoje ele obviamente, é em virtude da educação que ele teve, e aí os professores por qual ele acabou passando ao longo da sua carreira. Você também, Roland, né? Hoje, o empresário de sucesso que você é, o ambientalista que você é, o professor que você é, antes de você se tornar professor, você teve que passar pelas mãos de alguns educadores. E a crise, né, não só a crise bancária, com o fechamento aí de várias e várias agências, e assim gerando, né, o desemprego, a outra crise que vivemos, justamente, né, o disparate do salário do professor, né, que na realidade hoje é pífio, né, e a educação não é como no nosso passado. Roland, qual é o seu posicionamento? Um abraço a todos, doutor Azenha, Demerval, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu sempre, quando me tornei professor, eu costumava dizer o seguinte: ser professor é um dom, é uma das minhas atividades que eu mais amo. Eu, quando deixei o magistério, fui professor por 11 anos aproximadamente, era professor de um colégio estadual, de um colégio público e de uma faculdade, onde dei aula lá para o pessoal de Economia, Ciências Contábeis e Administração, lá no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E vários alunos, às vezes encontro os alunos por aí, né? E o professor, me entristece muito. Primeiro, eu quero até fazer aqui um preâmbulo, aqui, um adendo. Primeiro que
a palavra professor aqui no Brasil ela é extremamente desgastada. Eu vejo aí nada contra algumas pessoas sendo chamadas de professor, sem o cara nunca ter passado num banco escolar para seguir o trâmite da carreira do magistério, ele chama de professor. Tá? Doutor, ainda vai lá, né? Não, o cara fez direito por consideração, mesmo não tendo doutorado, doutor, mas professor, ele é vilipendiado nesse país. Essa que é a verdade. Vocês estão vendo lá, no Congresso, lá não queriam dar aquele aumento lá, que é regular, né? Tiveram que as pessoas, alguns parlamentares que são professores, peitar lá para que esse aumento saia lá. E mesmo assim o salário do professor é aviltante, com exceção dos professores de curso superior, que normalmente vêm de uma atividade profissional. Fora disso, você pega o professor aí, da creche ao ensino médio, o salário é vergonhoso. Aí você compara com o judiciário, você vê salários astronômicos. Uma outra coisa que se desrespeita nesse país, enquanto Japão e países da Ásia, de um modo geral, mas vou falar um pouquinho aqui do Japão, onde tem uma cerimônia em homenagem lá ao imperador, lá ao príncipe, todo ano tem lá na praça lá, agora com a questão do Covid está suspenso, onde todos os cidadãos se curvam, o único que não se curva é o professor. Isso é um respeito, e aqui no Brasil o professor é desrespeitado, a começar pelos baixos salários. Você pega nos estados lá do Nordeste, o professor tem que andar de barco lá do norte do país, melhor dizendo, lá para o lado da Amazônia, para poder ministrar lá a sua aula. E aqui a gente é desrespeitado. Mas voltando aí, falando um pouco dessa questão da economia, da questão de que o presidente Jair Messias Bolsonaro poderia intervir, mas eu acho que, acima de tudo, o Congresso Nacional. É que não existe interesse. É aquela história, eu não mexo no teu para tu não mexer com o meu. E os grandes estão sempre lá. Eu não mexo no teu para tu não mexer com o meu. Essa que é a realidade. Eu costumo dizer, aqui no Brasil, existem algumas categorias que estão muito bom. Milionários, políticos de mandatos, ricos, traficantes, corruptos. Essa que é a verdade. E funcionários públicos com salários aí acima aí de 15 mil reais. Para essa turma está uma maravilha. Enquanto isso, Demerval, doutor Azenha, 70 milhões de brasileiros, é só a turma entrar aí no Google. Aí. Se pudessem, sairiam do país. 70 milhões de brasileiros. E um dos principais motivos é a questão do desemprego, a questão da violência que campeia esse país. E as autoridades não tomam atitude. Essa aqui é a grande realidade. Essa questão aí de agências fechadas, e tem mais, Demerval, tem mais. Essas agências fechadas causam um transtorno, um dano muito grande, porque, lembrando bem, nós temos um problema muito sério, que essa questão da internet, para falar no português bem rápido, acesso, somente 37 milhões aproximadamente de brasileiros conseguem ter acesso. E assim mesmo, às vezes, tem dificuldade. E, ontem mesmo passou aí numa grande emissora de TV que agências fechadas, pessoas sem poder ir lá resolver seus problemas bancários. E ninguém tomou atitude, porque é o povo. A verdade, Demerval, em um país onde nós temos aproximadamente 35 milhões de analfabetos funcionais e 11 milhões e meio de analfabetos com 15 anos ou mais, aproximadamente 50 milhões, esses caras fazem o que querem, essa aqui é a verdade. Eles fazem o que querem. Entendeu? Essa é a minha colocação. E eu digo mesmo, a história é essa, para encerrar esse primeiro bate-papo, essa minha primeira opinião. Eu não mexo no teu para tu não mexer no meu. E vai tocando, é assim que eles fazem. E é lamentável ver o judiciário com salários altíssimos em contrapartida a outros segmentos. Muito bem. Você que está em casa nos acompanhando, esse ano de 2022 é ano de eleições, né? Eleição. E logo após o intervalo comercial, eu tenho uma pergunta simples, básica, né?
aos nossos debatedores e automaticamente você que está em casa também vai começar aí a pensar, né, sobre o dia a dia do próximo pleito. Muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, você que está sintonizado aqui no Contraponto. E você que está chegando agora aqui na nossa tela, né, hoje estamos recebendo o ambientalista e o professor Roland Mello e o nosso advogado criminalista, doutor Luiz Carlos Azenha. Azenha, esse ano é ano eleitoral, né? E é engraçado, rapaz, que pelo menos isso tem acontecido comigo, né? Nas rodas políticas, o cara pergunta assim, e aí, Demerval, você vai votar com o Bolsonaro? Eu falo assim, não voto com o Bolsonaro, né? Respeito ele, quero que ele continue fazendo aí uma administração positiva para o país, porque se eu torcer contra o Bolsonaro, eu estou torcendo contra os brasileiros. Então você é PT, você vota no Lula? Né? Aí, quando não, né? Você conversando, eu conversando nas rodas, meu irmão, e aí, tudo bem? Você vota com... Não, rapaz, eu não voto com o Lula, não. Então você é Bolsonaro? Então, parece que nós só temos dois candidatos, né? Quer dizer, não temos candidato nenhum até agora, porque as convenções não aconteceram, né? Os partidos ainda não definiram os postulantes ao cargo à presidência da República, mas parece que a nação hoje, né? Somente no cenário existem apenas dois candidatos, o Bolsonaro e o Lula. O Lula e o Bolsonaro. E quem não vota no Lula é eleitor do Bolsonaro. E quem não vota no Bolsonaro é eleitor do Lula. Azenha, não é ficção, né? Não é filme de ficção, muito menos de drama. Mas por que essa doença de quem não vota no Bolsonaro, vota no Lula? E quem não vota no Lula, vota no Bolsonaro. Será que somente teremos esses dois candidatos? Demerval, você falou bem. Infelizmente, a maioria da população hoje entende que aquele que declara que não vota no Jair Messias Bolsonaro, que é Lula. E aquele que diz que é Lula passa a ser automaticamente Bolsonaro. Primeiro que o voto ele é secreto e ele é de conscientização de cada cidadão. Cada cidadão tem direito de pensar. Aliás, a Constituição da República diz isso, é livre a manifestação do pensamento. Ora, imagina se eu, Azenha, declaro que não vou votar no Bolsonaro, e quem conhece a minha trajetória, o Azenha, que defendo a família, né, a nossa bandeira, sou filho de militar, eu fui servidor público da área de segurança pública, né? Eu não tenho a menor queda para ser do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho a menor queda para ser PT. Agora, também eu não sou radicalista. Eu não sou um camarada que, se o Bolsonaro fizer algo de errado e está cometendo alguns erros, que eu não vou poder colocar minha cara nas redes ou dentro de uma roda de amigos, dizer que o Bolsonaro está errado. Ora, onde já se viu isso? Eu vou ficar um alienado? Eu vou virar um Azenha robô? Que se não é Bolsonaro, é Lula. Se não é Lula, é Bolsonaro? Eu acho que cada telespectador que está me assistindo nesse momento, dessa nossa maravilhosa região serrana, da Teresópolis TV, vai concordar comigo se puder parar para pensar, contar até 10. Né? Nós não vamos poder, se amanhã for descoberto alguma coisa de muito grave contra o Bolsonaro, e provado, que eu repito, eu acredito na honestidade dele, eu conheço, né? Já falei com ele diversas vezes na época do Nextel, quando ele era deputado. Agora, presidente é difícil, né? Não vou falar mesmo, né? Mas eu acredito na honestidade dele. Mas acontece que nós temos que, antes de ser Bolsonaro ou antes de ser Lula, nós temos que ser o Brasil, Demerval. Nós temos que torcer pelo nosso Brasil e ver o que é melhor para o Brasil. E só para, rapidamente, o Roland tinha falado do negócio
que o advogado o título é de doutor de consideração. Não é não, Roland. Tem uma lei do Império, que não foi revogada desde a época do Império, que deu esse título aos bacharéis de direito. Na época não tinha nem a prova da Ordem dos Advogados, hoje tem prova, né? Para você ser advogado, é uma prova até muito difícil. Eu já peguei essa época da prova. Hoje são duas faculdades, né? Porque você tem que ser aprovado na faculdade e depois tem que ser aprovado na prova da ordem. Até porque eu vejo, né, cortando, não querendo cortar, mas cortando aqui, doutora Zenha, até porque eu vejo muitos formandos, né, muitos formados em bacharel de direito, que o cara fica lá 2 anos estudando porque vai fazer a prova da ordem, leva pau. Aí, né, não porque ele não sabe, porque ele fica em pânico, né? Essa é a grande verdade. Aí tem que estudar mais 1 ano, um cursinho lá para fazer a prova da ordem. Essa é a grande verdade, é a grande verdade. Porém, né, meu irmão, se nós não tivermos uma prova da Ordem dos Advogados, um filtro, a gente vai despejar no mercado de trabalho pessoas que a gente sabe como é o sistema universitário. Eu sou a favor de um ensino. Nós temos aí o Roland, que é professor, e eu, sem saber que ele era professor, eu elogiei os professores. Eu disse que nós estamos num Brasil, eu quis dizer isso, dentro do que até o Roland falou, que não valoriza os seus professores. Porque você imagina, o Roland citou aí, eu tinha falado também, você pega um professor de uma cidade do Nordeste, Demerval, eu tenho a minha esposa, né, a Elaine, que ela é oriunda de uma cidade do interior do Nordeste. A família dela, inclusive, é de políticos, né? Depois eles foram para Fortaleza e para São Paulo. Hoje a geração da família dela já é paulista, né? A segunda geração toda, né? São diversos. Eu até brinco quando eu faço o aniversário da Maria lá em São Paulo, não preciso chamar ninguém, né? Quando eu olho, já tem 300 crianças lá no aniversário da minha filha, da Maria Zéia, né? Mas olha, o professor tem que ser valorizado. O Roland falou muito bem. O Roland transmitiu aquilo que é a verdade. O professor no nosso Brasil, né, eu também já dei aula de processo penal, ele não é valorizado, né? Não tinha que ser. Você pega, eu volto a dizer esse assunto da lista que foi divulgada, né, de procuradores da República, ganhando, assim como desembargador também ganhando 300, 400 mil, deveriam ter vergonha na cara. Ah, mas é um direito nosso. Peraí, já dizia a frase, né? Nem tudo que é legal é moral. E fere o princípio da moralidade, da legalidade, sabe? Fere diversos princípios se você for colocar em sintonia com o que está acontecendo com a grande maioria dos brasileiros, né, meu irmão? Pessoas fechando suas empresas, pessoas fechando seus comércios, são empresas quebrando, e vem os caras lá querendo sugar do poder público, da máquina, do nosso dinheiro, do contribuinte, ganhar um salário de 300, 400 pau. Olha, eu acho isso um absurdo total. Eu sou advogado, eu sou um profissional liberal. Se eu quiser cobrar 1 milhão no pedido de habeas corpus meu, eu posso cobrar, porque eu não estou tirando do cofre público. Eu não estou tirando esse dinheiro, né, do contribuinte, não, estou tirando de um particular. Ele paga se quiser, eu cobro quanto quiser. Isso é bem diferente, né? E eu também não tenho obrigação de dizer as origens do honorário do meu cliente, que se fosse assim, o cirurgião que vai dar anestesia, o anestesista que vai receber dinheiro lá quando o cara está entre a vida e a morte, ele tem que saber de onde vem o dinheiro do cara. De onde vem o seu dinheiro? O padeiro que vende pãozinho todo dia vai perguntar a cada um comprar o pão, de onde vem o seu dinheiro? Isso não me cabe. Isso é absurdo. Aquele que defende isso não conhece a indispensabilidade, a necessidade de se ter advogado na nação. São os advogados que muitas vezes chegam primeiro lá no abuso de autoridade, no arbítrio, quando ninguém consegue chegar, né, meu irmão? Eu falo isso em todos os eventos que eu entrego carteira na OAB. O advogado é aquele que primeiro toma conhecimento da ilegalidade, antes de qualquer um. Às vezes a pessoa está lá, naquele porão jogado lá da cidade do interior, numa cela. Quem chega primeiro, antes da família, é o advogado. Então vamos separar. Não existe advogado de bandido. Existe advogado que defende a causa. Tá me entendendo, meu irmão? Eu só puxei um pouco esse assunto para que a gente entenda o que nós estamos passando no nosso Brasil. Há uma inversão de valores e é perigoso demais tudo isso que está acontecendo.
Roland, vem acontecendo com você, com um amigo também, essa questão de quando você menciona que você não vota no Bolsonaro, as pessoas dizem que você é Lula, e quando você não vota, diz que não vota no Lula, as pessoas dizem que você vota no Bolsonaro, ou isso só vem acontecendo comigo, Roland? Só para aproveitar aí o gancho que o doutor Azenha falou, doutor, inclusive, eu acho que é merecedor a titulação, né, de um advogado, e eu, né, já havia tomado ciência dessa lei lá do tempo do Império, nada contra, né, que os nobres advogados, eu mesmo, quando trabalhei no governo federal, tinha sob a minha tutela alguns advogados, né, que eu comandava quando eu trabalhei num determinado segmento no governo federal, né, até brincava com alguns advogados, vocês têm que escrever melhor do que eu. Tinha um lá que era muito meu chapa, mas na hora de dar a canetada dele, eu ficava aborrecido com ele, falei, pô, cara, melhora essa escrita aí. Mas, enfim, eu acho justo, né, essa titulação que vem de há muito, né, advogados, médicos, e até o pessoal leva para o campo da engenharia, também chamando os engenheiros, os arquitetos também, mas, enfim, isso é uma coisa interessante e foi bom que o doutor Azen esclareceu aí para as pessoas que ainda poderiam ter alguma... Com essa questão de ser Lula, o Bolsonaro, o Demirval, eu acredito ainda numa terceira via. Eu acredito. Se está polarizado nesses dois nomes, né? Mas eu acredito em um terceiro nome. Tá? Eu acredito em um terceiro nome. Infelizmente, está muito polarizado, né? E nesses dois nomes aí, do ex-presidente Lula, do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E eu vejo as pessoas realmente ficam, não, então, se você não é Bolsonaro, então você é Lula. E aí eu tenho que explicar. Porque é o seguinte, eu tenho uma concepção. No segundo turno, eu votei no Bolsonaro. Só que, lamentavelmente, vários assessores, e um dos grandes problemas do Bolsonaro foi exatamente a sua assessoria, algumas pessoas do quadro técnico que são competentes. E outra coisa, a maneira de falar, de se expressar. Eu vou aqui tocar num ponto que ele bateu na tecla o tempo todo. Não, porque as urnas eletrônicas, isso é Bolsonaro. Ele esqueceu de um detalhe. Não é o ir lá teclar, botar o dedo. O grande detalhe é na hora da transmissão do voto. Isso é para todo mundo pensar. É a transmissão. É ali que está o... E o Bolsonaro não sabia colocar isso, saber falar. Essa aqui é a verdade. Se ele soubesse falar, fosse no ponto. As urnas eletrônicas, claro, são bem-vindas, sim. Deram até um processo democrático. Agora, você precisa aperfeiçoar. Você precisa saber falar. O Bolsonaro não sabe falar. Essa aqui é a realidade. Ele fala de arrobo. E eu, hoje, eu tenho uma consciência do seguinte. Eu não vou votar. Porque A é B, porque A está na frente, porque C está atrás, não. Eu vou, no momento certo, tomar minha decisão como brasileiro. Como foi dito aí anteriormente. Eu quero o melhor para o Brasil. Eu não torço. Final do governo Bolsonaro que dê errado, não. Eu torço que o Bolsonaro acerte. Eu torço que o Bolsonaro acerte. Como caso outra pessoa vir a ser o presidente, que acerte que o nosso país precisa avançar. É inadmissível a 12ª economia do mundo ter aí pessoas desempregadas aí. Milhões de pessoas desempregadas. É inadmissível isso. Então, eu vou torcer contra o Bolsonaro? Não. Eu torço contra sou contra determinadas atitudes, mas, infelizmente, Demerval, indo bem direto respondendo a sua pergunta, é uma verdade. Quando você diz que é Lula, o nego diz, então você é anti-Bolsonaro. Quando você é Bolsonaro, você diz que você é anti-Lula. Enfim, eu acredito e espero que apareça uma terceira via. Eu acredito e espero que apareça. E te digo mais, esses dados aí, desses institutos de pesquisas aí, existem alguns interesses por trás, tá? Não precisa ser grande matemático, não precisa ser grande especialista, não existe interesse. Eu acredito que vai aparecer uma terceira via e o Brasil vai caminhar, porque eu torço para o Brasil dar certo. Eu fico muito triste quando
essa pesquisa saiu, 70 milhões de brasileiros, se pudesse, sairiam do país. Isso é muito triste, cara. Isso aqui é a maior terra do mundo. É o maior chão do mundo. É o maior chão do mundo. Eu recebi uma pesquisa de um amigo, né, que atua nessa área política, e ele me encaminhou uma pesquisa. Obviamente não vou divulgar aqui, até porque a pesquisa ela não é uma pesquisa registrada, né, mas é uma pesquisa séria, que diverge completamente do cenário que hoje aí ouvimos, né, e assistimos pelas ruas, né? Ou a população ela está em silêncio e vai reagir no dia 2 de outubro, ou tudo que foi apurado, né, segundo as informações que eu tenho, é completamente diferente do que nós estamos aí assistindo nas ruas. Inclusive, depois do Contrapontos, estarei encaminhando essa pesquisa aí ao Dr. Carlos Azenha e também ao Roland, para que vocês possam fazer a análise de vocês, né? Até porque ali tem perguntas espontâneas e tem as perguntas direcionadas, né? Muito bem, senhores, você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, não saia daí. Já estamos de volta, né, com o nosso terceiro bloco, e o tema será a cidade de Teresópolis. Muito bem, estamos de volta aí com o terceiro bloco do Contraponto, e você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua audiência. Azenha e doutor Roland, né? Eu costumo dizer, rapaz, que todo mês de dezembro, ali a virada de ano, o Papai do Céu escolhe um ponto do nosso mapa brasileiro para atingir. Não, esse ano vai ser esse lugarzinho aqui, esse ano vai ser esse lugar, e todo ano é assim. Esse ano, né, o município que foi atingido, quer dizer, os municípios que foram atingidos, né, foi os municípios da Bahia, né, lá do nosso... Inclusive, o Roland esteve na Bahia recentemente fazendo lá uma consultoria na área do meio ambiente. Porém, as cidades, né, sempre acabam sofrendo. E a cidade de Teresópolis não é diferente das outras, né? Nós tivemos aí uma grande tragédia em 2011, né, que ficou marcada para o teresopolitano. E esse ano, né, todo dia 11 de janeiro, todo dia 12, as fortes chuvas, né, deixam os teresopolitanos mais tensos. Essa é a grande verdade. Pois bem, senhores, esse ano as chuvas de Teresópolis acabou atingindo alguns bairros. E, por incrível que pareça, um bairro que foi o bairro que foi mais atingido foi o bairro chamado Vale da Revolta. Isso ali na RJ, na BR, é a ligação da RJ 130 com a BR 040, na verdade, a BR 116, né? Que é o trecho que você tem que passar para ir para a Bahia, para ir para Juiz de Fora, para ir para Nova Friburgo, enfim. E aquele trecho do Vale da Revolta acabou tendo deslizamento, e a concessionária que toma conta é a concessionária Rio Teresópolis, a CRT, né? Que existe um processo desde o seu primeiro pagamento do seu primeiro pedágio, né? E o povo teresopolitano sempre perdendo as ações. O próprio pedágio que está ali no trecho de Três Córregos, que é a ligação Teresópolis além Paraíba, essa praça está suspensa. Enfim, mas o que eu quero perguntar aos senhores o atual prefeito, né, o senhor Vinícius Claus, que é do partido do PSC, né, possivelmente migrando aí para o partido do governador, era do partido do governador, né, o governador que acabou saindo do PSC e seguindo para o Partido Liberal. Porém, o vice-prefeito, o atual prefeito, vem fazendo um marketing, né, já colocando nas ruas, se declarando como, né, o vice-governador da chapa do atual governador, que é o Cláudio Castro, né? Pois bem, só que o nosso prefeito ele não faz o básico. Ele não faz o básico, que é cuidar dos bairros, cuidar da coleta de lixo, né, cuidar da limpeza das ruas, cuidar da saúde, Azenha. Roland, a pandemia hoje em Teresópolis ela subiu 244%. Os leitos dos hospitais não têm vaga.
Não tem para você hoje, se alguém na sua família, né, for ali premiado com a Covid, você tem que torcer para que alguém morra para você entrar no leito. Ou então você vai ficar no corredor dos hospitais, porque não existe leito. Azenha, a propaganda do prefeito ela existe, né? Quem entra lá na página do prefeito acha que Teresópolis é a cidade mais bela do país, a mais bela do Brasil. Só que na prática, no dia a dia, quem vive na cidade, a realidade é completamente diferente. Azenha, até quando teremos apenas políticos promocionais? Primeiro, foi bom você tocar no assunto. Primeiro que eu sou proprietário de um imóvel em Teresópolis, né? Você sabe muito bem que eu tenho uma residência em Teresópolis. Primeiro começa pelo IPTU, que é um absurdo, né? O que é cobrado hoje pelo IPTU que o teresopolitano paga. Segundo, começa que o Vinícius, um partido que não podemos esquecer, que começou com o Witzel e com o pastor Everaldo, que é o partido do prefeito, do Vinícius de Teresópolis, e esse partido o próprio presidente do partido foi preso, graças ao Poder Judiciário, ele está solto, porque não deveria estar solto, mas nós temos um Poder Judiciário que o próprio Lula disse, né? Na palavra do Azenha, foi o Lula que disse, que o dia que abrisse a caixa preta nós iríamos saber o que é. Foi o próprio Lula que falou. E o Vinícius é de um partido, PSC, que fez, Demerval, vamos recobrar a memória aí do telespectador da Teresópolis TV. O Vinícius era do PSC, o partido que fez inúmeros hospitais de campanha pelo Estado, não conseguiu funcionar um. Chegaram a pagar mais de R$1 milhão para ter jardim no hospital. Veja que absurdo, o professor Roland, Demerval Casimiro, você que está assistindo esse programa, o Contraponto, que é um programa espetacular para que você possa sair um pouco da novela, sair um pouco ali daquela série que não te contribui nada, e você parar para pensar como cidadão que a política ela realmente move. Se a gente se omitir da política, Demerval, se a gente não eleger os nossos representantes à altura, nós vamos continuar estando na mão desses caras aí. Você veja que o Vinícius é de um partido, né, e andava com o Everaldo, andava com o Witzel, Vinícius, eu me lembro bem, ou eu estou errado? Eu não estou errado. Que não conseguiu implementar um hospital de campanha, só houve roubalheira. Teve uma operação da Polícia Federal, fez 2 buscas e apreensões na casa do Witzel. Isso é uma vergonha. Eu, graças a Deus, nunca tive polícia entrando na minha casa, no quarto da minha filha. Ele teve o Witzel lá, o Everaldo, que é presidente do PSC, que ele é o cara que manda na sigla. Então, isso é uma vergonha. Aí vem o Vinícius, que eu não conheço, só conheço lá a massa do restaurante dele, que, por sinal, até é muito razoável. O vinho, a carta de vinho dele lá, tem até uma reclamação a fazer, que uma vez eu fui tentar tomar a 4ª garrafa lá, não tinha, mas tudo bem, aí já é outro papo, né? Agora, Roland, você veja bem, o camarada me dizer que vai ser vice-governador sem conseguir tocar uma cidade, um município maravilhoso, que eu posso falar porque eu sou proprietário aí, de Teresópolis. Você é cidadão teresopolitano também, né? Também, a minha filha nasceu em Teresópolis, a Maria Azenha nasceu, ela é teresopolitana, com muito orgulho. Eu tenho um amor por essa cidade de Teresópolis, você que está me ouvindo aí sabe, quem me conhece aí, até os porteiros do meu condomínio aí em Teresópolis, sempre falavam, quando é que vai ter outro Rio Liberto, quando vai ter outro programa, a gente sente que é de verdade. Mas porque quem me conhece é isso aqui, olho no olho. O Vinícius não tem condições de ser vice-governador. Quem é o Vinícius politicamente? É um empresário de sucesso? Sim, pode ser. Agora, o que está fazendo de concreto por Teresópolis? Assim, vocês que estão aí, mais que eu moro no Rio, né, podem dizer, mas o que eu estou observando é que ele não tem condições de ser vice-governador no momento. Ainda mais vindo de um partido que ele andava e enchia a boca para dizer que era do PSC. Porque, veja bem, Demerval, uma coisa que nós temos é a fidelidade partidária. Eu entendo que o político, aquele que é
Roland, não sei se o Roland vai concordar comigo, mas aquele que está galgando o cargo do executivo ou no legislativo, ele tem que respeitar, se ele escolhe um partido, esse negócio de eu tô no meio do mandato, ou eu vou para. Eu mudo de partido, isso parece uma prostituição, pô. Nada contra a garota de programa, tá? Eu até dei uma ideia de um projeto que seria o Disque Violência contra a garota de programa, porque essas meninas também, coitadas, muitas vezes sofrem, tem uma origem ali ruim, então nessa vida, não é porque querem, é para poder alimentar o filho, e sofre violência. A palavra dela na delegacia não vale nada. Como outros projetos que eu acho que o Estado deveria ter. Uma mulher que sofre uma violência, né, meu irmão, hoje, veja, eu não estou generalizando todos os policiais civis, eu tenho diversos amigos policiais civis, mas ela chega numa cidade do interior para registrar uma violência, um estupro, alguma coisa, ela sai às vezes cantada, ela é cantada. O Estado deveria ter um atendimento especializado a essa mulher na delegacia, acompanhar essa mulher. Tudo isso é um projeto, você anota aí, que o Azeia tem na Cuca, né? E que o Estado, desse governador, que ele quer ser vice-governador, ainda não conseguiu implementar. Agora eu estou aberto ao diálogo, tá? Vem me provar o contrário, que o Azeia ele está acostumado a conversar. Mas cuidado que o rapaz é bom de discurso, hein? O rapaz é bom de discurso. Roland, então... você já esteve atuando aqui na cidade de Teresópolis na área do meio ambiente. E eu lembro-me como se fosse hoje, você fez uma palestra para 30 jovens, desses 30, né, nós tivemos ali um percentual que aplicou, né, o que você colocou naquele momento em pauta, né? Porém, eu vejo, Roland, que a nossa cidade ela precisa melhorar muito. É claro que ela precisa melhorar muito, mas eu tenho dito, né, nas rodas que eu frequento que a cidade de Teresópolis não precisa melhorar. A cidade de Teresópolis precisa voltar a ser o que era, o que já foi um dia, né? E hoje os atuais gestores estão conseguindo, inclusive, né, acabar com este passado. Só que, Roland, na campanha, o discurso é um. E aí eu não sei o que tem naquela cadeira, que depois que o homem senta lá, depois de diplomado, né, a prática é outra completamente diferente, Roland. Demerval, eu costumo dizer o seguinte: quer conhecer o ser humano, lhe dê dinheiro, lhe dê poder. Felizmente, a grande maioria acaba mudando. Essa que é uma realidade, né? E nossa querida Teresópolis aí, ela vem sofrendo há anos, não é só nesse governo atual, não. Nesse prefeito atual, não. Teresópolis tinha e deveria, já há algum tempo, o turismo, hoje, de trilha, ou seja, um incentivo para que a cidade fosse visitada. Essa aqui é a grande realidade. Tá? O atual prefeito ele só está dando continuidade às péssimas gestões anteriores, Demerval. Você, como nascido em Teresópolis, desculpa aí, gente, sabe do que eu estou falando. A questão da gestão, já teve um momento aí, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, e nada avança. Uma cidade como Teresópolis, que não explora o turismo, e hoje esse turismo é muito valorizado. Nós temos aí na região aí, serrana, mais especificamente em Teresópolis, a questão das hortaliças, que você tinha que estar motivando aí o morador que faz esse plantio, plantação de produtos orgânicos, e você não vê. A verdade é que o cara senta aí, tá? E acha que a prefeitura, com todo respeito até o que o doutor Azenha colocou, é o restaurante dele. E não é. Você senta numa cadeira, seja no legislativo, seja no executivo, é para trabalhar em prol do povo. Mas, na verdade, os políticos no Brasil, eles acabam se locupletando disso. Esse é um problema muito sério que nós temos no nosso país. E Teresópolis, mais uma vez, está aí. O cara está pensando em ser vice-presidente da chapa aí do governador. Vice-governador, né? Vice-governador, né? Obrigado aí pela correção. Cara, enquanto deveria estar cuidando da cidade.
que é uma bela cidade, mas está mal cuidada. Incentivar, nós estivemos aí dando palestra sobre reciclagens para os jovens aí numa igreja, né, Demerval? E você vê que precisa se gerar emprego na cidade, que é um grande problema também. E o cara fica pensando nisso, e ser vice-governador de uma chapa. A verdade, foi a igreja católica em Barra do Imbuí. Em Barra do Imbuí, né? Isso. Falando lá sobre a questão da reciclagem do óleo de cozinha, que é de suma importância. Você tem uma ideia, só fazendo um parênteses, hoje, 1 litro de óleo de cozinha reciclado está em torno de R$4. Então, motivar aí os diversos restaurantes, implementava o turismo, gerava o quê? Visitas, consumos, o óleo, vamos aproveitar, e você não vê os caras tomando uma atitude. A verdade, Demerval, eu venho falando, né, não nasci em Teresópolis, tenho alguns amigos aí, inclusive você, e venho dizendo, Teresópolis não tem dado sorte com os seus últimos governantes, seus últimos prefeitos. Essa que é a grande verdade. Os caras estão preocupados com eles, e não com a população. E te digo mais, enquanto a população de Teresópolis não prestar atenção em quem vai colocar, seja lá no legislativo ou no executivo, Teresópolis vai ficar penando. É só fazer uma retrospectiva. Olha que eu não sou morador de Teresópolis. Só fazer uma retrospectiva. Seria de muito orgulho para o teresopolitano, né, ter um nome, ter um prefeito, um ex-prefeito, um vice-prefeito, um vereador, enfim, um cidadão teresopolitano, numa chapa, né, ao governo do Estado. Né? Até porque isso são congratulações, são considerações, se o teresopolitano conseguir, né, seguir para uma chapa a majoritária para o governo do Estado, é reconhecimento ao trabalho administrativo que vem sendo feito em nossa cidade. Esse é o espelho e o reflexo de uma administração boa, mas não é o que acontece. Que não é o caso, né, Gabriel? Desculpa, que não é o caso. Vamos ao nosso último intervalo comercial e já voltamos aí com a nota 0 e com a nota 10, né, do Roland Mello e do amigo doutor Carlos Azenha. Já, você quer saber qual é a nota de ambos? Então não saia daí. Estamos de volta aí com o último bloco do Contraponto e já com as notas, né? Nota 0 e nota 10 dos nossos participantes. Obrigado a você que esteve em casa nos acompanhando até agora. Semana próxima estaremos de volta aí com mais novos debatedores, discutindo aí Teresópolis, o Brasil e o mundo, tá certo? Meu amigo Roland Mello, foi um prazer estar com você hoje aqui no Contraponto de hoje, né? Muito obrigado aí por você também ter aberto aí a sua agenda para poder falar um pouco, né, do seu conhecimento, do seu dia a dia, da sua sala de aula, do meio ambiente, né, levando aí opiniões e sugestões aos nossos telespectadores. E espero, né, que você retorne aqui no nosso Contraponto, tá certo? A sua nota 0 e a sua nota 10 da semana para a gente fechar aí o nosso programa, Roland. Minha nota 0 é os altíssimos salários do judiciário. Nota 0. Tá? Minha nota 10 é pela implementação do novo ensino médio em nosso país. Essa é minha nota 10. Eu estou com muita esperança nessa mudança, para que cada região do nosso país seja respeitada suas características e você possa estar formando jovens lá no ensino médio já com as suas escolhas. Essa mudança eu acho muito interessante e acho que vai dar um bom resultado no futuro. Então, vai minha nota 10 para isso, minha nota 0 para os altos salários do Poder Judiciário e outros poderes aí no país. Como parâmetro é o Judiciário, é um absurdo, enquanto você vê professores ganhando aí salário mínimo. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Maravilha. Meu amigo
Luiz Carlos Azenha, foi muito bom tê-lo conosco aqui no nosso Contraponto e esperamos aí que você já defira outras participações, né? A sua nota 0 e a sua nota 10 para fecharmos aí o programa de hoje, Azenha. Obrigado, Demerval. Quero me despedir do Roland, de você, de todo telespectador da Teresópolis TV. A minha nota 0, já o Roland falou da questão do judiciário que eu levantei, e com razão, então eu vou dar uma outra nota 0, eu vou botar uma outra nota 0. Vai para o prefeito de Teresópolis, o Vinícius, que antes de tentar governar essa cidade espetacular, que já foi Demerval e Roland, e telespectador da Teresópolis TV, a capital do cinema, que é Gramado, hoje Teresópolis foi. Você sabia disso? Você que é teresopolitano, sabia disso? Não sabia? Pois é, muitos sabem, né? Muitos sabem. Aliás, eu quero mandar um abraço para grandes amigos aí de Teresópolis, a dona Ruth, o doutor Herbert, que são o delegado de polícia. Foi o melhor delegado de polícia que Teresópolis teve na 110DP. A nota 0 vai para você, Vinícius, porque antes de governar essa cidade espetacular, que o Roland falou uma coisa muito interessante, e ele tem razão. Imaginem se conseguisse um prefeito de Teresópolis, em vez de pensar de ser vice-governador, fazer um projeto para ter um passeio de trilho, de trem, com um garçom servindo. Pode ser iniciativa privada, uma PPP, sei lá. Então a nota 0 vai para isso. Antes do cara querer ser vice-governador, o cara tem que baixar o IPTU do teresopolitano, tem que fazer projetos, tem que desafogar essa máquina da saúde aí. Então a nota 0 vai para ele. E a nota 10, que eu sei que o Demerval daqui a pouco vai cortar o microfone, que eu falo muito, a nota 10 vai para o presidente da CAARJ, o nosso amigo Ricardo Menezes, que está fazendo um trabalho. Eu sei que muitos advogados estão me assistindo aí na Teresópolis TV, e alguém sempre tem um que é advogado da família. Vai para o Ricardo Menezes, que está fazendo a Caixa de Assistência dos Advogados. Um grande trabalho, né? Grande trabalho, Demerval. Ele acorda cedo, trabalha demais, chega tarde, e o Luciano Bandeira, e realmente eu tenho que dar essa nota 10, aproveitar esse maravilhoso veículo de comunicação que é a Teresópolis TV e dar nota 10 para o Ricardo Menezes. Maravilha. Muito obrigado, amigo Luiz Carlos Azenha, muito obrigado, amigo Rolando Melo, e obrigado a você que estava em casa e está em casa até agora nos acompanhando. Semana próxima estaremos de volta com mais um Contraponto. E obrigado à minha equipe, né, com a assinatura aí do amigo Marcelo Rosa. Até a próxima. Tchau, tchau.